vamos lá, boa noite, né? Mais uma vez a gente está presente aqui com mais uma disciplina, certo? Agora é eletrônica, né? Ou elétrica, que a gente vai ver os conceitos de elétrica, né? Acredito que vocês já tenham pagado a eletricidade básica, né? Mas a gente vai ver mais uma matéria aí relacionada à elétrica, né? Primeiramente, o que foi que vocês viram em eletricidade básica aí? Vocês pagaram a eletricidade básica, não foi? Ou não? Hein, pessoal? É que vai ser a eletricidade, né? Mas o que foi que vocês viram? Tentei me lembrar, me recapitular. Hein? Viu resistor, o que mais? Viu isso tudo? Em série. Certo? Lei de Ohm, vocês viram? Basicamente é uma continuação, né? Uma matéria bem similar também. A gente vai ver algumas aplicações mais na prática, né? Mas basicamente é uma matéria similar também, certo? A gente vai começar, né? Falando uma pequena introdução, certo? Já que vocês viram, então vocês lembram, né? O que seria, né, a lei fundamental, né? Qual é a lei fundamental? Primeira pergunta, qual é a lei fundamental, né, que a gente vai ver, que nada mais é com a equação, né, que a gente se utiliza, né, para a eletricidade. É a principal, quem sabe? Hein? Vamos lá, pessoal. Lei de Ohm, lei de Ohm. O que é que quer dizer a lei de Ohm? Lei de Ohm quer dizer o quê? Vamos lá, pessoal. Que o quê? Que atenção é o que? É o produto da corrente por uma, hein? É o produto da corrente. Pronto, e atenção, tem que ter uma corrente e o que? O que é que tem que impedir essa corrente? Uma resistência, né? Então a gente vai ver, né? Lei de Ohm, né? Nós tivemos nosso cientista, onde ele exemplificou, ele fez o teorema, né? E batizou com seu próprio nome, onde ele identificou, né, uma relação, uma equação matemática que relacionava a tensão, né, a corrente e a resistência, né, onde ele disse que a tensão nada mais era que o produto, né, da corrente pela resistência. Então, para que a tensão, né, ou para que a corrente ocorra, né, a gente tem que ter uma tensão, né, por uma resistência, né, a unidade corrente basicamente seria o que? Né? A gente trabalhando, né? Deixa eu botar o nosso canteiro aqui. Então, a lei de Ohm, né, ele diz que a tensão, né, V, que é de volts, né, nada mais é que a corrente I vezes a resistência, né? Então, para que ocorra, né? A tensão, né, é o produto da corrente por uma resistência, né? E através dessa equação matemática a gente poderia brincar, brincar que eu digo, a gente poderia fazer nossas transformações, né? Eu poderia dizer que minha corrente, né, é igual à tensão, né, que passa por uma resistência aplicada, né, dividido por a resistência. Então, quanto maior, né, minha tensão, né, eu vou aumentar o que? Minha corrente, né? Quanto maior for minha resistência, o que a coisa ocasiona? Menor é minha corrente. Então, a corrente está diretamente proporcional à tensão, né? Elevadas tensões, né? Eu vou ter elevadas correntes, né? Então, o circuito, a tensão, seria a aplicação de uma corrente por uma resistência, né? Resistência, ia resistir à passagem de corrente. Por isso, quando a gente tem nossos diagramas, né? Essa fonte, nossa tensão, né? Deixar aqui,
nós temos nossa resistência, né? Oi, pode falar. Mas vocês estão escutando bem, não? Então provavelmente ele, quando entrou, né, ele não fez aquele esquemazinho que aparece o nomezinho, você tem que clicar em cima, né? Avisem aí a ele que tem a opçãozinha no áudio, ele vai apertar e vai surgir o nomezinho em cima e tem que apertar esse nomezinho em cima, né? Então, né? Eu tenho a tensão aplicada, né? Aqui seria nossa fonte, nossa tensão, né? Nossa tensão ia gerar uma corrente, certo? Onde nós teríamos o que? Uma resistência, né? De o que? A resistência da passagem, a passagem dessa corrente. Ia seguir esse fluxo aqui, ó. E quando chegasse aqui a corrente, teria uma resistência, né? Justamente vai ser o que a gente vai iniciar a estudar agora, o resistor. Então vai impedir, seria uma barreira, né, que impediria a passagem dessa resistência, essa corrente. Por isso, né, corrente, né, de certa forma ela tem um cérebro, né? A corrente vai procurar o caminho, né, percorrer o caminho, né, que não tenha resistência ou que a resistência seja menor, certo? Então, entendendo esses conceitos, lei de Ohm, né, a gente pode falar, adentrar ao resistor, né? O resistor, né, são os elementos mais conhecidos e utilizados na eletrônica, né? A gente vai ver aqueles resistores na eletrônica, vamos ver também capacitores, indutores, certo? Então, relacionado aos resistores, são os componentes eletrônicos que resistem à passagem de corrente elétrica, né? Justamente, eles resistem, formam uma barreira, né, para impedir a passagem da corrente elétrica. Quer dizer que vai impedir, né? Não, é uma barreira, né? Dependendo do seu resistor, pode até impedir, né? Mas geralmente é só para diminuir a intensidade dessa corrente, ó. Diminuição da intensidade da corrente elétrica, né? A gente também vai ver que a presença dele ao longo de um fio, né, acarreta a redução ou queda de potencial elétrico, né? A gente vai ver que potência, né? Potência, certo? É igual que, né, um resistor vezes corrente ao quadrado, certo? Então a gente vai ver, né, que com o aumento do comprimento, vou chamar de L, certo? Comprimento L. Se eu aumentar esse L aqui, certo? Se eu aumentar o comprimento que nessa corrente está andando, eu vou diminuir minha corrente. Eu tenho uma diminuição de corrente e, consequentemente, uma diminuição de potencial, né? Que isso quer dizer? Que a corrente, né, é inversamente proporcional ao comprimento. Se eu aumento o comprimento e eu tenho uma resistência, eu vou diminuir meu potencial, né? Mas a gente vai ver também que a corrente ela é diretamente proporcional à área, né? Quanto maior a área, né, maior vai ser minha corrente, né, minha tensão ali aplicada. Ou seja, nós temos nosso cabeamento, né, quanto maior o diâmetro, né, quanto maior a área daquele cabeamento, mais ali passa corrente, beleza? Oi. Aí é que a gente entra, né, nessa parte de circuito, se está em série, se está em paralelo, certo? Como está o circuito? Porque dependendo de como está o circuito, né, a corrente vai permanecer igual, né, devido às resistências. Mas se a gente tiver um circuito em paralelo, né, a gente vai ver que a gente vai ter uma diminuição de corrente, certo? Mas basicamente a corrente, né, ela é para ser igual, né, ao decorrer da casa. Você não vai ter uma tomada ali, né, que tem uma corrente inferior, outra ali inferior, outra mais alta, né? A gente tem variações, que isso é normal, variações, aquelas mínimas variações que é normal, né, devido ao potencial elétrico. Mas drasticamente, né, a gente falando, ali tem 1 ampere, naquela outra tomada tem 0,2 amperes, não vai acontecer, né?
porque é distribuída, né, de acordo com como ela está em série, em paralelo, ela é distribuída de uma forma que ela é igual, né? Você não vai ter uma diferença de potencial elétrico ao longo da casa. Entendido? Em relação aos resistores, né, a gente vai ver, né, a tabela de código, né, em relação ao tipo, como ele é constituído, de que ele é formado, certo? Primeiro, né, o mais popularmente conhecido, né, o de filme de carbono, certo? Mas vamos ver que ele tem uma desvantagem, ele é menos preciso, certo? Geralmente ele é na cor bege, certo? Filme de carbono. Nós também temos os filmes metálicos, o metal glazer, certo? E o filme metálico, né, também com mais precisão, que tem mais precisão, né? Basicamente são todos utilizados, né? Esse, por ser mais em conta, são mais utilizados, e esse quando se trabalha com, se quer trabalhar com uma precisão maior. O que seria essa precisão, né? Seria justamente a parte de resistência, quanto ele resiste. Essa precisão, né, a gente vai ver quando a gente chegar na tabela. Eu vou dizer o que é essa precisão a você, certo? Então, os resistores, né, se encontram no mercado, certo? Possuindo de 3 até 6 faixas, né? O que seriam essas faixas, né? Seria essas faixazinhas aqui. A gente vai ver que ele é encontrado no mercado de 3 até 6 faixas, né? Cada faixa representa algum significado, né? A cor, né, da faixa. Oi. Então, o resistor, né, ele vai o que? Resistir à corrente elétrica, né? Você vai ter certos equipamentos, principalmente voltados a essas partes de equipamentos eletrônicos, né? Celulares, né? Se você não tiver um resistor, né, você vai ter um potencial de corrente elétrica muito grande ali, né? Basicamente, esse potencial de corrente elétrica pode prejudicar seu celular, né? Pode quebrar seu celular. Então, o resistor, né, serve o que? Para diminuir esse potencial elétrico e, consequentemente, deixar esse seu sistema em equilíbrio, né? Então, ele é calculado, né? Quando o engenheiro, o técnico vai calcular, ele calcula o resistor adequado, né, para manter aquele sistema basicamente em equilíbrio, né? Para que você não fique nem com potencial elétrico muito elevado, nem um potencial elétrico muito baixo, né? O ideal para o sistema, entendeu? Beleza. Então a gente vai ver que tem diversos tipos de resistores, né? De 3 até 6 faixas, né? Cada faixa é representada por uma cor, cada cor tem um significado, né? Então a gente vai ver aqui, né, para resistores de 4. Só um momento aqui, pessoal. Certo? Então a gente vai ver, né, cada resistor vai ter uma faixa. Aqueles resistores que apresentam só 3 faixas, certo? A primeira faixa vai ser um algarismo significativo, que a gente vai entender mais à frente. Segunda faixa, um algarismo significativo. E a terceira faixa, número de zeros. Para resistor de 4 faixas, do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito que o terceiro, ó, você vê que é bem similar até aqui. Porém, a última faixa é a tolerância, né? A gente vai ver, quando eu passar para a próxima imagem, a gente vai entender o que é essa tolerância. Para resistor de 5 faixas, segue o mesmo princípio, né? Porém, aqui já tem uma alteração, né? A gente vai considerar, né, ó, a primeira, segunda e terceira faixa como algarismo significativo, né? E a quarta faixa o número de zeros e a quinta faixa o número de tolerância. Para um resistor de 6 faixas, né? As 3 primeiras faixas, né, algarismo significativo, a quarta número de zero, a quinta faixa, né, a faixa de tolerância igual aqui, e a sexta faixa seria o nível de temperatura que ele resiste, certo? Agora vamos entender o que seriam essas faixas. Tá aqui, temos os exemplos, né? Temos esse resistor com 4 faixas. O que é que quer dizer isso? Olha, primeira faixa, que cor é essa, né? A gente pode dizer que aqui é um marrom, né? Parece que um marrom
Olha o marrom. Vale quanto o marrom? Quanto, pessoal? A gente vai ver que a gente tem as cores. Cada cor vale um número. Ó. Preto é 0, marrom é 1, vermelho é 2, laranja é 3, amarelo é 4, verde é 5, azul é 6, violeta é 7, cinza 8, branco 9, né? E a gente vai ver que ouro, prata e branco não valem nada. Por quê? Porque o prata, o ouro, né? E sem cor, perdão, branco não, sem cor, né? Eles são só associados, certo? À tolerância do resistor. Quando chegar na parte de tolerância, vocês vão entender, certo? Primeiramente, né? Primeiro, aqui é o marrom. Né? Marrom é 1. Eu boto 1 aqui, ó. Botei meu 1 aqui, ó. Segunda cor, preto. Preto é 0. Botei meu 0 aqui, né? Se é de 4 faixas, né? A gente sabe, né? Ó, botando aqui, ó. 4 faixas. 2 são significativos. O 3 é o número de 0 e a quarta faixa de tolerância. Então, 2 é significativo. Já tenho 2 significativo. Terceira cor, vermelho. Ó. Vermelho é 2, né? Eu vou chegar aqui e botar um 2, né? Tá correto? Hein, pessoal? Não. É o número de 0, né? Muito bem. Então, eu vou botar 0. Se é 2 aqui, então quer dizer que eu tenho que botar 2 zeros, certo? 2 zeros. Então, e a quarta faixa, o que foi que eu disse? Que se é de 4 faixas, ela é tolerância. O que é tolerância, professor? Né? Vamos entender agora, né? Então esse resistor a gente viu que ele é de que? 1000 com essa unidade ohms, né? 1000 ohms, né? Então ele é um resistor de 1000 ohms, né? O que é isso quer dizer? Né? Ele é um resistor, né? Ele tem uma unidade de 1000 ohms, ele oferece uma resistência de 1000 ohms. Então a gente já identificou esse resistor quando chegou aqui, ó, né? E esse ouro, professor, aqui é uma cor ouro, certo? Cor ouro. Delimita a tolerância, certo? A nossa tolerância. Se eu trabalho com ouro, certo? Eu vou ter uma tolerância de mais ou menos 5%. O que é que isso quer dizer? Mais ou menos 5%. Quanto é 5% de 1000, pessoal? 5% de 1000, alguém sabe? Dez por cento é 100, 5% é 50, né, pessoal? Então, o que seria essa tolerância, professor? Que se você, né, pegar esse resistor, pegar as pontas dele, né, as extremidades, perdão, pegar um multímetro, né, e for, né, ver sua resistência, ele pode apresentar, né, 1050 ohms, né, para mais, né, ou ele pode estar, né, a 950 ohms, certo, pessoal? Porque ele tem essa tolerância, ele pode ter esse errozinho, certo? No multímetro, a gente pode ter esse erro, né? Outro exemplo, a gente tem o vermelho que é 2, o marrom que é 1, né? Então, cada cor também vai ter uma tolerância, certo? Aí eu disse, pessoal, o ouro, a prata e sem cor não vale nada aqui. Por quê? Porque essas cores, né, é só representativas para tolerância, certo? Tolerância. Só vou representar essas cores, tolerância. Professor, como é que, porque você está lendo aqui, primeiro marrom, preto, vermelho e marrom e outros. Se eu lesse ao contrário, professor, né? A gente já mata a primeira charada, por quê? Né? Sempre o primeiro, quando a gente vai ler, ele está um pouquinho afastado aqui. E outra, eu não vou começar de ouro, né? Porque ouro é o quê? É minha última medida, é só a tolerância, certo? Por isso que eu não começo minha leitura dessa cor aqui. Eu sempre vou começar dessa, das primeiras. A gente vê essa daqui, a gente vai entender também, certo? Então, eu trouxe para vocês também essa tabelazinha, certo? Aqui, o que significa, professor? Que a gente vai trabalhar muito com unidades. Se lembra quando a gente chegou em mecânica técnica, que eu disse, olha, a gente vai ter a unidade, né, decimal, a gente vai indo quilo, né, que corresponde a 1000, mega, que corresponde, né, a vezes sexta potência, e giga, né, a vezes 9, ó, no caso 90, 3690, né. O que é que isso quer dizer, professor? Professor, aqui, ó, deu 1000 ohms, né, então 1000 ohms eu tô aqui, ó. Corresponde a quanto? 1000 ohms. Se eu estou nessas casas aqui, ó. Corresponde a quanto? 1000 ohms corresponde a 1
1 K ohm, né? 1 K ohm. Entendeu? Basicamente a gente sempre vai utilizar com essas unidades. Nunca vai dizer 1000 ohms, ele é 3000 ohms, né? Ele é 1 K ohm, ele é 1 mega ohm, ele é 1 giga ohm, certo? Fazer esse outro aqui para vocês entenderem, certo? Então ele é de 6 faixas, pessoal. As 3 primeiras são significativas, certo? A quarta, né? A gente vai ver que é o número de 0, certo? As 3 primeiras são significativas, a quarta número de 0, né? A quinta tolerância e a sexta, né? Coeficiente de temperatura, certo? Então, azul, vocês vão dizendo, vai, diga aí, 6, né? Amarelo, 4, verde, as 3 são significativas, os 3 primeiros, verde, 5, né? Verde, 5, azul que é 6. Então aqui eu já parei, né? Parei aqui. Então eu vou para a minha quarta faixa, vermelha, né? Então é 2. Se vermelho é 2, é o número de zeros que eu vou botar aqui, ó. 0, certo? E 0, certo? Então eu já tenho, né, meus 4 dígitos, certo? O quinto dígito, olha, minha tolerância. Cor, 8. Vermelho é 2, ó. É na sequência, marrom 1, vermelho 2, laranja 3, amarelo 4, verde 5. Porque tá meio ruim aqui mesmo, essa embaixo mesmo. Mas é um 2. Mas é só você seguir a sequência. 0, 1, 2, 3, 4, 5, viu? Aí vamos para a cor marrom, certo? Marrom. 8. 2 0. Por que eu vou botar 2 0? Porque está na quarta faixa. E eu disse que minha quarta faixa, né, é um número de 0, certo? Se esse vermelho vinha aqui, né, se fosse minha primeira cor fosse vermelho, eu botava um 2, certo? Beleza? Depois tá ok. Vamos lá. Então deu 640, ó, deu 64 mil, né? E 500, certo? Já botei minhas 4 faixas. Minha quinta faixa é o marrom, é minha tolerância. Olha o marrom, qual é a cor? 1%, né? Então ele tem 1%, né? Para mais ou para menos. O que é que isso quer dizer, pessoal? 1% de 64.500 dá quanto? 10%, né? 10% dá 6.000, né? 450, 1% dá 645, né? Quer dizer, né? Se eu for lá no meu multímetro e medir a resistência desse meu resistor, né? Ele vai estar 645 aqui para mais ou 645 para menos, né? Então, aqui é minha tolerância, certo? Tolerância, certo? Então, eu já achei meus 5 faixas. A última faixa, laranja, né? Corresponde, ó, ao meu número, né? 15 partículas por milhões por Celsius, né? Quer dizer, ao nosso coeficiente de temperatura, né? Então, eu já achei todos os nossos números, né? Mas aqui vocês nunca vão encontrar 64.500. Vocês vão encontrar o que? Aqui, ó. 64 aqui, tá nessa unidade aqui, né, ó. 64.500, né? Corresponde a quanto, pessoal? Corresponde a quanto, pessoal? Vocês vão dizer. Se aqui deu 1000, correspondeu a 1K. Aqui tá dando 64, vai corresponder a quanto? Muito bem. K ohms, certo? 64. Vocês se lembrem disso, porque vocês nunca vão encontrar 64 mil. Nunca vocês vão utilizar isso. Vocês sempre vão encontrar assim, ó, 64,K ohm. Então é a resistência, né, que esse resistor oferece, né? Então a gente encontrou todas essas faixas. Voltando para aquela parte de tolerância, certo? Então cada cor, ó, vai ter uma tolerância específica, né? Quando eu volto para aqui, ó, filme de carbono,
trabalha com menos precisão, né? Então ele tem menos tolerância. O que é que quer dizer isso? Menos tolerância, professor, né? Ele vai trabalhar, vai ser um material mais barato, né? Por isso ele não vai oferecer aquela resistência tão precisa, né? Então a gente vai geralmente encontrar, ó, geralmente sem cor, porque ele vai estar mais ou menos 20% para baixo, né? Para cima e para baixo. Então geralmente vem sem cor, vem aqui, ó, né, ó, 10% ou até ouro, a gente encontra esse filme de carbono, certo? Quando a gente trabalha com material, né, ó, filme metálico, é altamente preciso, ó, altamente preciso, né? Então a gente vem aqui, ó. Se ele é altamente preciso, para ser altamente preciso, você não pode ter muitas variações. Então se você não tem muitas variações, vai trabalhar com essas cores aqui, ó, como as variações são pequenas. 0,05, 0,1, 0,25, 0,5, até 1 é considerado, né, preciso, né? É por isso, né? É por isso, ó, que a cor aqui, ó, foi um marrom, ó, corresponde a 1%. Quer dizer que esse resistor aqui provavelmente é do material que metálico, que ele é preciso, né? A variação dele, eu ainda considero essa variação de 1% alta, certo? Então essas aqui seriam variações, né, baixas, de alta precisão, né? Basicamente, quando tiver um resistor, a gente enxergar essas últimas cores aqui, como verde, azul, violeta e cinza, a gente pode deduzir que aquele é um material, o resistor é de um material metálico, certo, pessoal? Quem não entendeu aí, para a gente voltar, pode dizer. Entende? Sim. Pronto. Beleza, vou voltar agora, João. O que foi que eu disse, né? A gente, primeiramente, tem que fazer a leitura do resistor. O que é a leitura? A leitura é o número de faixas. Correspondente ao número de faixas, a gente vai ter uma identificação, né? Se ele é de 3 ou 4 faixas, certo? Um exemplo isso aqui, 4 faixas. As duas primeiras, certo? Essa e essa, significa um algarismo significativo, certo? A terceira faixa vai ser o número de zeros, certo? Que vai ser suscetíveis, né? Sucessíveis a esses algarismos, né? E aqui, a quarta faixa vai ser a tolerância, certo? Então, eu tenho a minha primeira faixa, que é cor marrom. Qual o número aí que a gente tá vendo em marrom? Diga aí. Muito bem, aqui a tabela tá meio ruim, mas se a tabela estiver meio ruim, vocês sempre vão identificar a ordem. Preto é sempre o 0, né? Aí marrom, 1, a sequência. Vermelho 2, laranja 3, amarelo 4, né? E assim vai seguir na ordem, até o branco, certo? Então a gente identificou o primeiro algarismo significativo. A gente botou um lá, certo? Preto, vale quanto? 0. Então a gente bota o 0 aqui, ó. E a terceira faixa, se lembre, é o multiplicador, né? É o número de zeros sucessíveis. Cor vermelha, vale quanto? Na sequência, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 2, ó. 2. Então significa que eu tenho que botar 2 0, ó. Eu tenho que botar 2 0, eu boto aqui, ó. Né? Um 0 e outro 0. Pronto, achei qual é meu resistor, certo? Parei aqui, certo? Em relação à minha capacidade do resistor, né? Aí eu vou para o que, ó? A quarta faixa está relacionada à tolerância, certo? Tolerância, certo? Então, ó, eu vou fazer o que? Tolerância. Vou encontrar minha tolerância, que é com ouro, ó, 5%. Então ele vale mais 5, mais e menos 5%, né? Já encontrei, né, 1000 ohms, que eu disse, nunca a gente vai encontrar 1000 ohms. Vai encontrar o que? 1000 ohms corresponde ao que? Ó, eu venho para minhas unidades aqui, ó, 1K ohm, então tem 1K ohm, né? 1K ohm. O que quer dizer essa tolerância? Porque o meu material, né, ele não é muito preciso, é um material possivelmente de fibra de carbono, certo? Beleza? Aí
mais o que, né? 5%, né? 5%, certo? 5% para mais e para menos. 5% de 1000 é 50. Se eu pegar meu multímetro lá, ele pode estar medindo 1050, 950, ele está tendo essa variação, né? No caso, você vai botar a grandeza lá no seu multímetro, né? Se é aquela grandeza... Oi. Oi. Pronto. Pronto, foi o que eu disse. Professor, aqui, eu tô lendo aqui, né? Essa sequência aqui, né? Professor, não poder, e se eu ler ao contrário, né? Você nunca vai ler ao contrário por essas dicas que eu vou dar agora, né? Sempre o primeiro você vai ler, ele vai estar mais afastado aqui, um pouquinho, ele não está afastado, ó. Ele sempre vem assim, ó. E a segunda, como é que eu identifico? A segunda forma. Segunda forma, eu vou olhar aqui, né? Olha, eu estou vendo que minha última cor, né, é ouro, né? E ouro eu não tenho aqui nenhum número, né? Porque ouro, prata e sem cor é só para tolerância. Então aqui eu já mato. Não tenho como eu começar de ouro, a minha leitura de ouro. Porque ouro na minha tabela não vale nada, né? Não indica nenhum número. Então eu vou ter que... Eu vou... Foi 5%, olha. 5% aqui, tolerância, ó. Tabela aqui, né? Professor, aí aqui do mesmo jeito, aqui com 6 cores, ó. Vou começar do azul, né? Se eu começasse do laranja, o que é que aconteceria, né? A gente vai lá, ó. Né? Vamos lá, do laranja, ao contrário, né? 3, ó, 3, né? Aqui seria um marrom, né? 1, né? Terceira faixa ainda é 2, certo? Verde, o número de 0, certo? Verde, o número de 0, 5, certo? Né? Opa, perdão, número de zeros, 1, 2, 3, 4, 5, certo? O amarelo seria o que? Minha tolerância. O amarelo seria minha tolerância. Ó, né? Se eu fizesse ao contrário, ó, então eu chego em amarelo, não existe tolerância, certo? Então não tem como eu começar dessa posição. Então ele vai ter uma posição específica. É claro que a gente está vendo aqui a primeira vez, né? Sempre, professor, vou ter que estar olhando minha tabela. Não, habitualmente, quando você trabalha com isso, né? Você vai começando a pegar os macetes, né? Vai começar a pegar os macetes e vai ver já qual é a posição que você faz a leitura, certo? Mas basicamente, né? Eu trouxe esse daqui de 6, né? Mas basicamente vocês vão encontrar muito resistor de 4, no máximo 5 faixas. De 3 a 5 faixas. De 6 já é bem específico, certo? Ao de 4 é muito fácil. Você vai matar logo pela distância, né? E pelas últimas cores, certo? E o de 3, do mesmo jeito. 3 faixas. 3 faixas, 2 é significativo e número de 0 só. Você vai ver, olha. Trouxe esses exemplos aqui para você, olha. Né? 1, olha. 4, 4, certo? 4, 4, né? 4 de novo, olha. 5, né? 4, basicamente a maioria é de 4 faixas, certo? Só 2 que foi de 5, né? Só 2 foi de 5, não teve nenhum de 6. Basicamente são de 4 e 5 faixas, né? Beleza, entendido aí ou alguma dúvida ainda? Hein, pessoal? Pois vamos para frente, né? Já vai acabar a aula, acho que só tem uns 3, 4 minutos, certo? Isso. Aí a gente encerra quando a aula acabar, tá ok, pessoal? Essa parte de resistor. Próxima aula fica a parte de capacitores e indutores, para não ficar muito extenso e muito conteúdo. É bom dar capacitor e indutor separado. Então a gente vai ver que a parte de resistor, né? Para especificar o uso do resistor, definir sua utilização em um circuito, é necessário conhecer o valor nominal, né? Então, não sei quem me fez a pergunta, né? Para que vai servir esse resistor, né? Então, justamente para resistir a passagem de corrente elétrica, potencial elétrico. E eu vou utilizar meu resistor, né? Eu vou dizer, eu vou usar esse resistor de 1K, de 10K, né? De 1M, né? Mega. De acordo com o valor nominal que eu tenho lá da minha tensão, né? Minha corrente, certo? A tolerância, a capacidade de dissipação de potência, né? Então, primeiramente, eu tenho que saber
qual é a minha tensão, qual é a minha corrente naquele sistema, quanto eu quero resistir àquela minha corrente, né? Então, o resistor ideal, certo? Vai ser de acordo com o valor, ó, nominal, certo? Daquela minha tensão. Através do cálculo, que é cálculo bem simples, né? Da lei de Ohms, dá para a gente calcular o resistor. E também a gente se deve conhecer o tipo de fabricação, né? Resistor de carvão, resistor de película, resistor de bobinado, né? Que é justamente aquilo que eu falei em relação às tolerâncias. Nós temos os resistores de metálicos, né? Resistor de carbono, que também são resistores de carvão, né? E de acordo, se eu quero ali naquele meu sistema muito preciso, eu tenho que saber o resistor adequado, que é aquele resistor de metal. Eu não vou estar utilizando um resistor, né, de carvão, de carbono, que ele tem uma alta variação e ele não vem a servir no meu sistema. Então a gente deve se conhecer, primeiramente, né, o valor nominal, a tolerância, né, desse meu resistor e saber qual é o tipo de resistor, né, que a gente vai trabalhar, né. Ó, esse resistor, esse primeiro aqui, ó, de TV mais o relacionado a carbono, de carvão granulado, certo? Ele é basicamente, ó, é feito de bastão de carvão granulado, certo? E o carvão, o carbono, ele vai, né? Aí já entra numa parte bem complexa, né? De elétrons, de elétrons, de ânions, cátions, né? Essa parte de cargas positivas, cargas negativas. O carvão tem também essa condutividade, né? Implica uma resistência. Aí também temos esse outro nosso resistor, ó, né? Esse daqui, ó, é composto de cerâmica revestido com filme de carbono ou metal, né? Quando ele é de carbono, ele vai ter, né, uma tolerância, ele vai ter uma precisão menor, e o de metal ele tem uma precisão maior, né? Que a gente já viu aqui, certo? Pessoal, tá acabando a aula, certo? O tempo todo não tá acabando, também já são 8 horas ou 9 horas, certo? Então a gente encerra a aula aqui, certo? Aí na próxima aula eu vou mostrar essa parte de resistor que ficou faltando, vocês já viram também, não foi? Paralelo em série, a gente tenta relembrar um pouco, faz uns exercícios, certo? E dá início à nossa parte de capacitores e indutores, certo, pessoal? Então uma boa... Não, vai ter só segunda agora.